A paz do Senhor, irmãos. Estamos chegando para mais uma videoaula de reforço da nossa escola bíblica dominical. E nós agradecemos então a presença de todos vocês que sempre estão conosco aí assistindo às nossas aulas. Eu espero estar ajudando, colaborando com cada um de vocês, tá bom? Também peço que você não se esqueça de se inscrever, se você ainda não é inscrito no nosso canal. Também deixe ali a sua curtida se você gostar do nosso vídeo e compartilhe para que nós possamos alcançar ainda mais irmãos também que amam estudar a palavra de Deus, tá certo? Hoje a nossa lição é a lição de número 11. Vamos começar Levítico, dos capítulos 1 ao 10, tá certo? Com o título Como Adorar o Deus Santo. O nosso texto áureo, ele diz o seguinte: Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Levítico, capítulo 11, versículo 45. A nossa verdade prática diz: Deus provê um caminho para pessoas pecadoras se aproximarem e viver em sua santa presença. Os nossos objetivos são reconhecer o caráter santo de Deus, saber que leis não mudam o coração e agradecer a Deus pelo sacrifício de Cristo. Então, no final da nossa aula, da nossa lição, certamente nós vamos atingir os nossos objetivos, tá certo? Vamos então para a nossa introdução. Irmãos, primeiro, nós precisamos ser sinceros. Esses livros que tratam de leis, assim como aqueles que tratam de genealogias, eles são um pouco difíceis, de serem lidos. Às vezes a gente acaba até pulando a leitura dessas partes aí. Então essa é a primeira vontade que nós temos, de pular essa leitura. Mas quando nós entendemos o seu significado e a riqueza de suas leis, principalmente quando entendemos que apontam para o sacrifício de Cristo, isso deve nos motivar a ler com mais afinco e atenção. Enquanto o livro de Êxodo, ele nos apresenta Deus habitando no meio do povo, e isso através do tabernáculo, Levítico, que é o terceiro livro atribuído a Moisés, ele vem nos apresentar então o plano de Deus para que o povo se aproxime dele de maneira santa, da maneira correta. Como diz a nossa lição, é o manual do serviço sacerdotal e dos sacrifícios no tabernáculo. O nosso tópico 1, o livro de Levítico, capítulo 1, versículos 1 ao 3. O livro de Êxodo, ele nos mostra a libertação do povo. Já Levítico vai tratar da santidade e da adoração. Eu não sei se os irmãos lembram, mas em lições anteriores, nós vimos que agora Israel tinha uma missão. A intenção é que eles fossem uma nação de sacerdotes e, com isso, fizessem o nome do Senhor conhecido. Uma nação onde o Deus verdadeiro e único fosse adorado e em que reinasse a justiça. Levítico traz uma série de leis que formariam como a constituição para a nação. Envolviam sacrifícios, leis civis, morais, agropecuárias, todas elas com um fundo, com um fim religioso, a fim de que Israel se diferenciasse das outras nações e assim cumprisse a sua missão. O nosso subtópico 1 diz, título, Levítico capítulo 1, versículo 1. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse. Da mesma forma que nós falamos sobre o livro de Êxodo, Levítico não é o nome original do livro. O seu nome original, dado pelos hebreus, é Vaikra, que vem das primeiras palavras do livro, chamou ou
e chamou. Por quê? Porque eles costumavam dar o nome do livro com base nas suas palavras iniciais. O livro passou a ser chamado de Levítico a partir da Septuaginta, por tratar, em parte, dos serviços realizados pela tribo de Levi, tribo que foi separada para realizar os trabalhos no tabernáculo. É importante observar que nem todos os levitas eram sacerdotes. Arão era o sumo sacerdote e os seus filhos eram os sacerdotes. O livro de Hebreus, que estudamos no trimestre anterior, é quem faz, então, com mais detalhes, traz mais detalhes, explicações e esclarece melhor o livro de Levítico, como se fosse um comentário do livro de Levítico. O nosso subtópico 2, ele diz, o tema central, capítulo 19, versículo 2. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes, santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Levítico, capítulo 11, os versículos 44 e 45, e também o capítulo 19, versículo 2, que foi o que nós acabamos de ler, eles trazem exatamente essa exortação do Senhor, sejam santos, porque eu sou santo. Fica claro que o tema central do livro é a santificação, pois essa era a única maneira do Deus Santo habitar entre eles, sem que eles fossem consumidos. Como diz Hebreus, capítulo 12, versículo 29, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Ainda em Hebreus, o capítulo 9, versículo 22, diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Em Gênesis, nós vemos a queda do homem. Em Êxodo, o Senhor resgata um povo para deste povo trazer o Salvador. Em Levítico, temos como o homem pecador pode andar com Deus. Da mesma forma, hoje, fomos salvos pelo sangue, pelo sacrifício do Cordeiro de Deus. Agora, somos chamados à santificação. A comunhão com Deus só é possível pela santificação. O nosso subtópico 3 diz, importância e propósito. Capítulo 11, versículo 45. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Como falamos, muitos não leem o livro de Levítico por acharem difícil e por tratar de leis que, na maioria, não tem nada a ver com a gente hoje. A nossa lição traz algumas razões porque nós não deveríamos pensar assim. Primeiro, como escreveu Paulo a Timóteo, lá em 2 Timóteo, no capítulo 3 e no versículo 16, toda escritura é inspirada. Não apenas uma parte, não apenas a parte que nós gostamos, não apenas as promessas. Certamente, os irmãos já viram aquelas caixinhas de promessas, com versículos ali separados para você tirar, que talvez sejam versículos que você gosta, que lhe agradam, porque trazem promessas. Mas a Bíblia toda é inspirada. E, é claro, toda ela. Nada na Bíblia está por um acaso. Em segundo lugar, é que o livro de Levítico aponta claramente para a obra de Cristo. Uma boa compreensão de Levítico, juntamente com os comentários que nós falamos lá, que o autor de Hebreus realiza, são essenciais para entendermos que a cruz não foi um acidente, mas providencial e necessária, cumprindo tudo, como diz a nossa lição. E em terceiro lugar, precisamos ter em mente que mesmo que os sacrifícios levíticos não sejam praticados nos dias de hoje, revelam princípios valiosos, como a crueldade do pecado e a misericórdia de Deus. A cada animal sacrificado, os hebreus
eram deparados com a realidade do pecado, que para a sua expiação exigia o derramamento de sangue inocente do Cordeiro substituto. Não por um acaso João, lá no capítulo 1 e no versículo 29 do Evangelho de João, no caso João Batista, refere-se a Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O nosso tópico 2, sacrifícios e ofertas, capítulo 1, versículo 4 ao capítulo 4, versículo 35. Bem, quando nós falamos de sacrifícios e ofertas, o nosso objetivo aqui não é entrar em detalhes sobre estes sacrifícios e sobre essas ofertas, mas dá apenas uma visão, tá bom? Vamos acompanhar nossa lição e traçar ali algumas explicações que a gente achar necessária, tá bom? Então, nós precisamos ter em mente que os sacrifícios e as ofertas têm o objetivo de mostrar aos israelitas a sua pecaminosidade, bem como a necessidade de receber a misericórdia e ainda manter a comunhão com Deus. Estes sacrifícios e ofertas tinham um local para serem realizados, o tabernáculo. Também não poderiam ser realizados de qualquer forma. Para isso, o Senhor entrega a Moisés um conjunto estruturado e regulamentado de sacrifícios e festas, que são divididos, e a nossa lição vai trabalhar nesse sentido, em voluntários e obrigatórios. Como veremos, existem 5 tipos principais. É claro que a divisão poderia ser feita de outra forma, com aqueles que derramam sangue e aqueles que não derramam, tá bom? Mas vamos aqui acompanhar a nossa lição. Então, cada um deles revela um aspecto da obra de Cristo. Veja que no versículo 4 diz: e porá a mão sobre a cabeça do holocausto. O comentário Moody diz o seguinte, que no hebraico implica em pressionar com força a cabeça do animal. Não conhecemos todo o ritual envolvido, mas a intenção era provavelmente a de mostrar a energia física e mental envolvida na transferência e no que ela implicasse. O propósito final era a expiação ou cobertura do pecado. Já no seu comentário bíblico, Mackintosh, ele vai dizer o seguinte: o ato da imposição das mãos exprimia completa identificação. Por este ato significativo, o ofertante e a oferta tornavam-se um. E esta unidade, no caso do holocausto, assegurava ao ofertante que a sua oferta era aceita. O nosso subtópico 1 diz: sacrifícios voluntários, capítulo 1, versículo 10. Se a sua oferta for de gado miúdo, de carneiros ou de cabritos, para o holocausto, trará macho sem defeito. Então nós vamos começar falando sobre os sacrifícios voluntários. Vamos falar sobre o holocausto, sobre a oferta dos manjares e sobre o sacrifício pacífico. O primeiro deles é o holocausto. Quando falamos sobre holocausto, a nossa recordação ela não é muito boa, pois nos lembramos do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial e dos milhões de judeus que foram mortos. Mas aqui, o holocausto é uma oferta voluntária ao Senhor. Podemos observar que em Gênesis, no capítulo 8 e no versículo 20, Noé ofereceu o holocausto ao Senhor. E em Gênesis, no capítulo 22, versículo 13, Abraão, após ser provado, também oferece holocausto ao Senhor. Isto nos mostra que ele já era conhecido. Agora, ele é apenas estruturado, normatizado para ser realizado da forma correta. O que é interessante quando nós observamos detalhadamente é que o objetivo não é o sacrifício em si, mas a voluntariedade, permitindo que todos participassem da adoração. Todos seriam aceitos,
independente de suas ofertas. O que eu quero dizer com isso? Quem pudesse ofertar um animal do rebanho seria aceito, mas os mais humildes, que não poderiam de repente levar um animal do rebanho porque não possuíam, eles poderiam levar um pássaro e seriam aceitos do mesmo jeito. No capítulo 1 e no versículo 9 é dito: queimará tudo sobre o altar. A única exceção, como mostra a nossa lição, era o couro, que era dado ao sacerdote que realizava o serviço, como nós podemos ver lá em Levítico, no capítulo 7 e no versículo 8. Em outras palavras, tudo era queimado, apontando para a entrega total e completa de Cristo. O versículo também diz que holocausto é oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Isso nos lembra duas palavras que falamos na aula da lição anterior: antropomorfismo e antropopatismo, que são tentativas humanas de falar do comportamento divino. O que o autor quer dizer é que, se realizado da forma correta, o sacrifício do holocausto agradava a Deus. Isso nos lembra o que Samuel disse a Saul: é melhor obedecer do que sacrificar. Sacrifício sem obediência não agrada a Deus. A segunda oferta voluntária, como nós vemos no capítulo 2 e no versículo 1, era a oferta dos manjares. Vejam que essa oferta, ela não envolvia sangue. No versículo 12 diz: deles trareis ao Senhor por oferta das primícias, ou seja, os primeiros. Essa oferta servia para lembrá-los que o sustento, que a sua provisão vinha de Deus. Por fim, a terceira oferta voluntária era o sacrifício pacífico, também chamado de oferta da paz. Estas ofertas pacíficas estavam relacionadas à bênção recebidas de Deus ou almejadas. Também ela era parecida com o do holocausto. Só que aqui o ofertante recebia parte da oferta de volta para banquetear-se com ela. De acordo com o comentário Moody, o adorador reunia-se ao sacerdote na refeição sacrificial daquilo que restava. E segundo Baktosh, o adorador é apresentado não simplesmente como um espectador, mas como um participante, não apenas para observar, mas para se alimentar. Sacrifício pacífico também pode ser traduzido como sacrifício da unidade ou inteireza, dando a ideia de um relacionamento íntimo ou comunhão entre Deus e o homem. Apenas Cristo pode proporcionar paz e comunhão com Deus, quando nos alimentamos dele, e não a paz longe de Cristo. O nosso subtópico 2 diz: sacrifícios obrigatórios, capítulo 4, versículo 2. Fala aos filhos de Israel dizendo: quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer. No capítulo 4, chegamos aos sacrifícios obrigatórios. Estes sacrifícios eram a única forma de se obter o perdão. O primeiro deles era a oferta pelos pecados de ignorância. Perceba que esses sacrifícios estão relacionados a pecados não intencionais. A nova tradução da linguagem de hoje, ela diz no versículo 2 da seguinte forma: a pessoa que sem querer quebrasse uma das leis. E aí, irmãos, como nos mostra o restante do capítulo, poderiam ser pecados cometidos por sacerdote
por príncipe ou por qualquer outra pessoa. Já no capítulo 6, mais especificamente entre os versículos 1 ao 7, encontramos outro sacrifício obrigatório, a oferta pelos pecados voluntários. Este sacrifício deveria ser oferecido em face pecados cometidos contra o próximo. As porções de gordura, os rins e o fígado eram oferecidos a Deus e o restante do novilho tinha que ser comido dentro do espaço do tabernáculo. Tudo apontava para Cristo. Todos estes sacrifícios apontavam para o sacrifício e para a obra de Cristo. Como nós podemos ler lá em Colossenses, no capítulo 2 e no versículo 17. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. O nosso subtópico 3 diz: o sacrifício de Cristo. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Não sei se você atentou, por várias vezes encontramos as frases disse mais o Senhor a Moisés ou falou mais o Senhor a Moisés, deixando claro que tudo foi estabelecido por Deus e não pelo homem. A obediência criteriosa a cada detalhe era fundamental para que as ofertas e os sacrifícios fossem aceitos como aroma agradável. Esta era uma das razões de tantos detalhes. Deus, com isso, mostra ao povo que o culto não pode ser feito de qualquer forma. Há um padrão, não humano, mas divino. A outra razão de todo esse detalhamento, como diz a nossa lição, é que tudo aquilo prefigurava o perfeito sacrifício, que poria fim a todos os outros, a saber, o sacrifício de Cristo. Todas essas regras registradas desde Êxodo, passando por Levítico e Números, fazem parte de um processo de revelação de Deus que se concluiria em Cristo. O Cordeiro de Deus já foi sacrificado. Hebreus capítulo 10, versículo 14 diz que foi com uma única oferta. Hoje, todos os sacrifícios dos quais comentamos não são mais necessários. Paulo, em Romanos, no capítulo 12, versículo 1, nos exorta a sermos nós, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. A pergunta é: o nosso culto tem chegado como aroma agradável ao Senhor? O nosso tópico 3 diz: a consagração do sacerdócio. Vai do capítulo 8 ao capítulo 10. Até então, falamos sobre os sacrifícios e as ofertas, que ainda não estavam acontecendo, porque faltava realizar a consagração dos sacerdotes. Chegamos agora à instituição do sacerdócio formal, como vamos ver a seguir. Em Êxodo, os capítulos 28 e 29, estão lá todas as orientações de como vestir os sacerdotes, de como ungir os sacerdotes. Então, se você não leu, eu sugiro que você faça essa leitura, tá bom? O nosso subtópico diz: escolhidos por Deus, capítulo 8, versículo 2. Tomarão e seus filhos e as vestes e o óleo da unção, como também o novilho da oferta pelo pecado e os 2 carneiros e o cesto dos pães asmos. Vemos aqui a maravilhosa graça de Deus. Como nós estudamos em Êxodo, Arão cometeu um erro gravíssimo
que ocasionou a morte de milhares de israelitas. Mesmo assim, por sua soberania, Deus escolhe Arão como sumo sacerdote e seus filhos como sacerdotes. Apesar de Arão ser irmão de Moisés, a escolha não foi de Moisés, foi do próprio Deus. Quando pensamos sobre isso, ainda que todos façamos parte do sacerdócio em Cristo, existe grande responsabilidade na escolha dos líderes, dos pastores que estarão à frente, conduzindo o rebanho do Senhor. A escolha, ela não pode ser feita seguindo critérios humanos, por amizade, por admiração, por dinheiro, acordo e etc. Não. A escolha deve seguir a orientação divina, pois é o Senhor quem dá talentos e designa obreiros para a sua obra. Como disse Jesus em Mateus, no capítulo 9, versículo 38, rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Deus escolhe, Deus capacita. Não há mérito nenhum no escolhido, é uma prerrogativa divina. O versículo 8 fala do Urim e Tumim. Não se sabe qual era a natureza do Urim e Tumim, nem qual o seu exato significado, embora haja indicações de que podia ser um meio primitivo de se determinar a vontade de Deus. Você pode ver, por exemplo, lá em 1 Samuel, no capítulo 28, versículo 6, quando Saul consulta ao Senhor. Ou ainda lá em Esdras, no capítulo 2 e no versículo 63. O nosso subtópico 2, as vestes sacerdotais, capítulo 8, versículo 30. Tomou Moisés também do óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar e o aspergiu sobre Arão e as suas vestes, bem como sobre os filhos de Arão e as suas vestes, e consagrou Arão e as suas vestes e a seus filhos e as vestes dos seus filhos. No versículo 5, Moisés deixa bem claro o que ele vai fazer, foi o que o Senhor ordenou. Então, no versículo 6, ele faz chegar Arão e seus filhos e os lava com água, como um sinal de purificação, de santificação. A partir do versículo 7, Moisés começa a vestir Arão e seus filhos. Para ministrarem no tabernáculo, eles deveriam trajar-se adequadamente. Não era de qualquer jeito. A roupa dos sacerdotes era mais simples do que a do sumo sacerdote, porque a do sumo sacerdote ela era diferenciada. Ela possuía 7 peças. Ela possuía calções, uma túnica branca, uma sobrepeles azul, com campainhas e romãs na orla. Também possuía a estola sacerdotal, um cinto, um peitoral com joias e um turbante de linho com uma lâmina de ouro escrita Santidade ao Senhor. Então, as vestes do sumo sacerdote, ela era realmente diferenciada. Observamos um objetivo claro de distinguir o culto ao Deus verdadeiro do culto pagão. Enquanto nas cerimônias pagãs eram comuns a nudez e a prostituição, o Senhor ordena vestes especiais para os sacerdotes. É claro que a roupa não mostrava a superioridade do sacerdote. Também, ele não era sacerdote por causa da roupa, era um chamado para servir. O nosso subtópico 3 diz, exigências, capítulo 10, versículos 1 e 2. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor.
Estudamos até aqui como o Senhor detalhou tudo o que seria feito. Vimos que várias orientações são até repetidas e executadas passo a passo. O objetivo de Deus era didático, mostrar que o culto ao Senhor era totalmente diferente do culto aos falsos deuses. Com isso, pesava sobre o sacerdote grande responsabilidade: o banho, a troca das vestimentas, a unção com óleo especial, todas as ofertas e sacrifícios, também a troca dos pães, da mesa da proposição, a luz do candelabro, o fogo do altar que não podia se apagar. Vejam que a responsabilidade era muito grande. Jesus, ao falar sobre o mordomo fiel, lá em Lucas, no capítulo 12, no versículo 48, diz que aquele a quem muito for dado, muito lhe será exigido. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, foram consumidos porque ofereceram fogo estranho ao Senhor. Como explica a nossa lição, a palavra estranho aqui no texto dá o sentido de desconhecido e não autorizado. Veja o que diz, por exemplo, Êxodo capítulo 30 e o versículo 9. Não oferecereis sobre ele incenso estranho. Não fica muito claro pelo texto o que eles fizeram. Pode ser que os elementos usados ou o procedimento adotado, ou ambos, podem ter contrariado a prescrição divina. O certo é que foi um desrespeito, um desprezo pelas orientações divinas. Apesar do acontecido, no versículo 6, Arão e os seus filhos são exortados a não ficarem com os cabelos despenteados e nem rasgarem as suas vestes, como era costume, para demonstrarem expressão de luto. E isso para que não dessem a impressão de insatisfação com o juízo divino. Eles deveriam permanecer no santuário, enquanto outros realizariam o sepultamento e expressariam a sua dor. Todo o serviço, irmãos, já havia sido exaustivamente detalhado. Os sacerdotes não tinham que agir segundo o que queriam, nem como achavam que deveria ser e a hora que deveriam fazer. Não poderiam ser guiados pelo entusiasmo. A nossa lição diz: o entusiasmo carnal não substitui a plenitude do Espírito. Irmãos, é com muita tristeza que temos contemplado o que tem acontecido no meio gospel, especialmente no meio pentecostal. Muita maluquice está acontecendo em nome do Evangelho e de suposta unção do Espírito Santo. Precisamos tomar muito cuidado, exortar e não permitir que esses absurdos se propaguem ao nosso redor. Essas coisas, elas maculam a proclamação do Evangelho, servem de escândalo e atrapalham na evangelização. A emoção não pode se sobrepor à palavra de Deus. Nosso tema deste ano da Assembleia de Deus, que vem desde o ano passado, é guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo jamais levará alguém a fazer nada que contrarie a palavra. Que o Senhor nos ajude a cumprir nosso sacerdócio universal de acordo com a sua palavra. Eu quero terminar com o comentário de Mackintosh, que ele diz o seguinte: é infinitamente melhor pensar na verdadeira adoração, ascendendo de corações honestos até o trono de Deus, do que contemplar, ainda que por um momento, o culto corrompido, sobre o qual o juízo divino será dentro em pouco derramado. A nossa aplicação pessoal diz: será que agora, reconciliados e em plena comunhão com Deus, por causa da perfeita obra de Cristo, temos vivido de modo digno e em constante gratidão? Fica
a reflexão. Vamos orar? Senhor, obrigado por mais esta oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Que o Senhor possa nos ajudar a compreender quão é importante o culto ao Senhor, a adoração ao Senhor. Que possamos, Senhor, ser guiados pelas Suas orientações, pela Sua Palavra, pelo Seu Espírito Santo. Abençoa cada um dos irmãos que tem acompanhado, Pai, esses estudos. Abençoa as nossas congregações, Pai. Que a Sua Palavra possa achar corações quebrantados, sedentos, desejosos e famintos. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigado. A paz do Senhor Jesus. Até a nossa próxima lição.